Começa agora! Jovem TV, feita pra você. Oi, gente, boa noite. Estamos ao vivo aqui na Jovem TV. Começa agora o Pod em Pauta. Hoje estou extremamente feliz porque minhas convidadas são mulheres, né? Não que eu puxe o saco das mulheres, né? Mas vamos combinar que hoje eu tenho duas maravilhosas aqui, inteligentíssimas, né? Eu tenho comigo a fisioterapeuta, a doutora Tatiana Ferreira, e a doutora Isaura Colodete, que você já conhece lá no meu Instagram, famosa advogada aí. Vou começar pela Tatiana. Tudo bem, Tatiana? Tudo bem. Querida, apresente-se para os meus amigos aí. Boa noite a todos. Eu me chamo Tatiana Ferreira Ribeiro, sou fisioterapeuta de formação. Chega o seu microfone para frente, Tati. Fala. Assim? Uhum. Então, sou Tatiana Ferreira Ribeiro, sou fisioterapeuta. Trabalho aqui no município de Cabo Frio há 15 anos, né? Eu vim para cá por conta de um concurso público. Já sou formada há 24 anos em fisioterapia, sempre trabalhei nessa área. Atualmente estou no município e também trabalho no Hospital Ezio Cordeiro, da UERJ. E amo minha profissão e espero contribuir bastante aqui com essa conversa com vocês. A gente também espera, viu? E aqui eu tenho também minha amiga Isaura, do jeito que vocês quiserem chamar, tá? A gente vai escolher um nome para ela a propósito, tá, gente? O que vocês preferirem. Isa, se apresenta aí para quem não te conhece, por favor, minha querida. Olá, boa noite. Boa noite, Jaque Baus, querida. Salve, salve, como eu falei. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Tatiana. Boa noite, amor. Meu nome é Isaura ou Isa, para quem quiser escolher o nome. Eu sou advogada, sou formada pela PUC, especialista em Direito Público, em Políticas Públicas e trabalho com mulheres no que diz respeito ao direito das famílias e direito de sucessões. Eu sou uma mãe de duas crianças de quase 1,90 m. Um é atípico, né, que é o Heitor, que é o meu anjo azul. Estou em casa nos vendo. E eu quero que esse bate-papo seja realmente uma coisa que a gente pode levar para a vida, né? As experiências de cada uma de nós. Eu acho muito bom que o Heitor esteja em casa nos vendo, porque eu sou a segunda mãe dele. Verdade. Isso tem que ficar claro aqui, né? Tati, tem filhos? Tenho. Eu tenho a Júlia, de 8 anos. Uma princesinha linda. E conciliar Cabo Frio com outros serviços, mas ser mãe, tá dando tranquilo? Claro que não, né? Mas a gente, né, tenta, né? A gente vem conciliando da melhor forma possível, nos erros e nos acertos, mas eu preciso trabalhar, né? A gente tem que estar... Estou no mercado, gosto disso, e conciliando filho, trabalho. Esses dias mesmo eu estava em um dilema, porque minha filha começou a natação, e aí eu falei, eu quero levá-la todos os dias na natação. Toda vez que ela tem uma conquista, né? E aí eu falei, eu vou me promover, né? Que eu consiga levar minha filha, pelo menos,
talvez não consiga todos os dias por conta da demanda, Sim. mas que pelo menos uma vez por semana eu leve ela na natação, porque é uma satisfação para mim, né, como mãe, e para ela também. E eu estou cumprindo esse desafio. Olha, foi melhor do que eu, né? Porque na época que os meus eram dessa idade, eu não conseguia conciliar. E eu ficava com uma sensação de culpa mesmo, porque você acha que você tem que dar conta de tudo, que na verdade é um papel atual da mulher, né? Sim. A gente é tudo. A gente é mãe, a gente é profissional, a gente é esposa, a gente tem que estar com a casa limpa, cozinhar bem. Pena que a gente não ganha proporcionalmente a todas essas atividades que a gente faz, né? É verdade. A Isa falou em culpa e eu também, durante muito tempo, me senti muito culpada, né? Muito culpada, porque eu dizia que eu poderia ter cuidado mais. Mas ou eu trabalhava para que eles tivessem uma vida, né, melhor, ou eu cuidava. E aí, esses dias eu vi um especialista falando para que as mães não se culpem. Porque a gente se culpa quando a gente trabalha, a gente se culpa quando a gente não trabalha, a gente se culpa quando a gente cuida muito e quando a gente não cuida muito, né? Sim. Você vê como é que a mulher, ela tem que estar sempre, né, se culpando, né? Na verdade, tirando a culpa da gente, né? Tati é especialista, né? A sua especialização é como intensivista. O que é isso, Tati? Sim, eu sou fisioterapeuta e sou especialista em terapia intensiva, também em cardiopulmonar, né? Minha primeira especialização foi em cardiopulmonar, trabalhei 10 anos lá em Niterói, num hospital cardiológico, onde era referência em cirurgia cardíaca. E, posteriormente a isso, também me filiei à Sociedade Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e tenho o título pela Sociedade de Fisioterapeuta Intensivista. E aí, o que é, né, ser um fisioterapeuta intensivista? Ele atua na área de unidade de terapia intensiva em hospitais, né? E com essa minha titulação, não só a especialização, o profissional consegue ser responsável por uma equipe. Então, assim, hoje a gente tem a especialização, que é a pós-graduação, onde o profissional pode trabalhar como especialista na área, mas para você ser responsável por um serviço de fisioterapia dentro de uma unidade hospitalar, você tem que ter o título de especialista. Legal, interessante. Então, eu não posso ser só fisioterapeuta e, por exemplo, ir para o CTI. Eu preciso me especializar, é isso, mais ou menos? Precisa. Até porque aquelas máquinas que apitam o tempo inteiro, vamos combinar? Aquilo é terrível, você não sabe nem por que ela apitou. Aí passa um físio, amiga, e fala assim, o paciente está brigando com o aparelho, e você pensa, mas o paciente não está nem acordado, né? O brigando com o aparelho é justamente porque ele está tentando respirar junto com o aparelho. O fisioterapeuta, na minha opinião, tem um papel primordial, né? Por eu trabalhar em CTI também, né? Eu, até no começo do programa, antes de começar, eu estava contando para ela a história do meu cunhado, que, ao meu ver, não tirando o mérito, né, dos médicos, nem dos enfermeiros, mas foi salvo pelo fisioterapeuta. Porque quando ele chegou, né, que a médica saturando 35 e que a médica falou, impossível, entubou, o fisioterapeuta correu e ficou com ele a noite inteira fazendo a gasometria dele. Então, era a noite inteira com ele. Vamos pronar, né, que eu colocar o paciente de barriga para baixo. Em cima dele, fazia gaso dele a cada 1 hora para saber se podia supinar. Então, enquanto aquela gaso dele, a gasometria não estava boa, né, para quem está em casa entender, enquanto ele não estava oxigenado, ele não virou o meu cunhado ao contrário. Então, eu atribuo aquilo dali, sinceramente, não que o médico não ajudasse, mas a equipe de fisioterapia intensivista do hospital que eu trabalho, que é essencial. Deixa eu perguntar, nesse exemplo, ele estava consciente ou estava dormindo? Não. Quando ele chegou lúcido orientado, eu falei, isso é uma coisa incrível. Só que a saturação dele 35, ela não é para um paciente, né? Lúcido orientado, digamos assim, para um paciente bem. Então, imediatamente entubou. E ao entubar o paciente, eu preciso colocá-lo em coma, senão ele briga com o tubo. Ele arranca o tubo. Entendi. Então, quando ele entrou, que ele entubou, que o fisioterapeuta entrou, já entrou com aquela fisioterapia respiratória, com aquele maquinário, inclusive, para virá-lo ao contrário. O fisioterapeuta falou, não faz sem mim. Então, eu achei isso incrível. Sim. Incrível você não poder fazer um trabalho sem o profissional, sabe? Eu achei aquilo sensacional nessa área. Eu não sabia que era tão... Para mim, fisioterapeuta fazia fisioterapia. Motora. Quebrou um osso, fisioterapia. Eu não sabia que tinha que haver alguém ali para esse tipo de situação, entendeu? Eu perguntei porque, assim, eu acabo me reportando a minha atividade como advogada, né? Uhum. É interessante que, às vezes, você desenvolve uma determinada atividade e que a parte técnica não fica
não é tão importante num determinado momento. Sim. O que eu quero dizer? Por isso que eu perguntei, ele estava acordado? Porque, às vezes, quando um cliente vem falar conosco, e eu trabalho muito com mulheres, né? Então, a mulher chega e ela quer só conversar. E a gente percebe que o quanto as pessoas querem ser vocalizadas, querem ser ouvidas. Eu ia te perguntar isso, que você também percebe isso na sua atividade, que às vezes você chega perto de um paciente e que ele quer só ser ouvido, porque ele está no hospital, às vezes ele não pode estar perto dos parentes, porque está num CTI, por exemplo. E aí você passa a ser uma referência humana ou um contato com uma pessoa, além das próprias máquinas fazendo barulho, né? Você percebe isso? Essa necessidade? Exatamente isso. Ontem, né, eu sou professora também, universitária. Eu dou Tem aula. jeitinho. Essa menina tem um currículo vasto, graças a Deus. Igual a gente que eu conheço, né, Jaque Barros? Então, eu dou aula de terapia intensiva, né, para os alunos da graduação. E ontem eu estava finalizando um conteúdo e eles me fizeram essa pergunta. Porque, por exemplo, pela legislação, é um fisioterapeuta para cada 10 leitos da UTI. E aí eu estava exemplificando um paciente, como que era nesse processo. Aí já é o contrário do que a Jaque falou. No caso, o cunhado dela foi para a ventilação e estava nesse momento crítico. E aí depois o objetivo é que esse paciente saia dessa fase crítica, né? Então ele já começa a acordar, a sair desse coma induzido, né? E aí quando ele está fazendo esse processo de saída, muitas vezes o profissional que está mais próximo dele é o fisioterapeuta. Exato. Por quê? Porque ele precisa tomar conta da ventilação, precisa tomar conta de todo o processo da funcionalidade desse paciente. Então, muitas vezes, ele escuta a voz do profissional e ele já fica procurando, querendo, chamando esse profissional, porque ele é acolhido, né? A maioria das vezes, a hora quando ele está despertando, é o profissional que está mais em contato com ele nesse momento. Legal. É uma situação que tem que ser muito humana, né? Exatamente. Tem. O fisioterapeuta tem que ser... Não só o fisioterapeuta, né? Toda a equipe tem que ser muito humana. Na advocacia tem que ser humana, amiga? Eu acredito que sim, já que a gente lida com pessoas, né? E principalmente no campo que eu trabalho, que é uma mulher que está, por exemplo, se divorciando, que está num perrengue com o ex-marido. E no campo das sucessões, é uma pessoa que acabou de morrer, né? Então, os parentes muito abalados, a gente realmente tem que ter esse apelo mais humano para lidar com essas coisas. Você falou sobre divórcio. Quando a minha irmã minha irmã vai me matar. Depois eu vou fazer umas perguntas aqui do YouTube, mas deixou só para... Quando a minha irmã foi se divorciar, o advogado falou para ela assim, você tem certeza que você quer se divorciar? Aí ela titubeou. Não, eu quero, tal. Aí o que ele fez? Ele fez o processo de pensão, mas não fez o processo de divórcio. Porque ele achou que ela... De fato, eu também acho, tá, irmã? Mas fica aqui só entre gente. Que ela não queria... Isso faz parte? Porque se eu te divorciar, depois você vai ter que casar de novo ou não? No que diz respeito à pensão... Não, no que diz respeito do advogado se intrometer. No sentido assim, você quer divorciar mesmo? Porque eu acho que você não quer. Então, eu não vou se divorciar, porque ele não divorciou a minha irmã. Porque ele falou, na minha opinião, você não quer divorciar. Tanto que ela pagou o processo de divórcio, você conhece a minha irmã ali, né? De divórcio e pensão, e descobriu há 3 anos atrás que não era divorciada. É porque antigamente você podia não divorciar e ter a pensão. Por isso que eu perguntei, é por conta da pensão? Nem a pensão. Mas sobre isso, eu particularmente acho que você deve perguntar. Porque num processo de divórcio, gente, é muito difícil. É muito doloroso. Quando tem crianças, às vezes existem algumas situações que você pode remediar. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com mulheres, porque eu sou divorciada. Então, eu explico para elas que é um trauma absurdo. Que às vezes é difícil para você, mesmo que você não tenha mais nenhuma aptidão ou nenhuma intimidade com a pessoa. Sim. Mas às vezes tem crianças. E aí você perceber o quanto esse processo é doloroso, talvez seja mais preferível você sentar com outra pessoa e tentar resolver a questão. Eu, particularmente, eu faço isso. E a maioria dos divórcios é por quê, amiga? Traição? Eu divorciei 4 vezes, tá? Quero falar isso. Mas foi por traição? Teve safado sem vergonha que me traiu. E foi por traição, sim. Mas a maioria é isso ou enjoei? Ou é porque os homens não valem nada? Acho que é um pouquinho de cada coisa. Não, tô brincando, gente. Não, assim,
Tem muito de traição, mas hoje a traição não é um motivo legal, né? Você não pode alegar, eu estou me separando porque ele me traiu. Não, isso é uma questão que você trabalha dentro de casa. Exato. Jura? Exato. Eu sou divorciada. Não é um potencializador, não, eu quero, porque tanto é que hoje existe o divórcio putativo, que a gente chama, ou também o divórcio que você não precisa falar com a outra parte, né? Que a gente chama de um divórcio direto. Então, a pessoa não precisa chamar a outra para separar. Agora, eu acho, sim, que muitas das vezes, pelo que eu vejo, tem a traição envolvida. Eu não posso processar o meu marido por danos morais, psicológicos, porque ele me traiu? Depende. Inclusive, tem Depende um caso... que só para eu aprender, deixa eu anotar aqui. Tem um caso muito legal que foi assim, na verdade, era uma cidade pequena. Sim. Então, eles se separaram, ela descobriu que ele tinha traído e até aí, ok. Só que era uma cidade muito pequena. Então, todo mundo soube. Então, ela andava ali, atraída, corna. E aí, ela começou a se sentir humilhada por conta dessa situação. Aí, ela entrou com uma ação judicial de danos morais. E ganhou? Ganhou. Então, tem Porque jurisprudência? tem. Eu moro numa cidade Foi pequena. uma situação vexatória. Olha o tamanho de Cabo Menos, Frio. né? Jaque Barros, menos, né? Gente, mas assim, quando eu casar, meu marido vai me trair, não, porque eu aprendi a matar sem ninguém saber. Não, isso é só, depois eu converso sobre isso. Deixa eu falar com a fisioterapeuta ali. Tem uma pergunta pra você, Tati. A doutora falar. Tatiana, fala pra nós como é ser gestora da fisioterapia de um hospital municipal da cidade. E depois eu vou falar do Wellington, que perguntou aqui também. Como que é ser gestora? É fácil, mulher? Não, não. Na verdade, a gente vai aprendendo, né? Eu não me formei com o propósito de fazer gestão. Mas, assim, foram as condições que ocorreram, né? E que me levaram a isso. Na verdade, assim, o que aconteceu? Eu vim para o município porque eu passei no concurso e vim preparada para trabalhar na área de terapia intensiva. E, quando cheguei aqui, eu não tive essa oportunidade. Eu fui trabalhar num centro de reabilitação, onde a minha formação inteira não tive essa prática, então eu tomei um choque. Mas fui me adaptando, me aperfeiçoando, fiquei ali por um tempo, depois eu consegui ir para o hospital. E aí, o que aconteceu? Um amigo, que era a rotina de uma unidade, ele estava fazendo um mestrado, indo para um doutorado, e me perguntou se eu podia assumir a parte da rotina para ele. E assim eu entrei para fazer rotina, porque eu já tinha sido rotina em outras unidades. E conforme a demanda, as necessidades, eu acabei me tornando responsável por um serviço. Eu fiquei muito tempo trabalhando, sendo a fisioterapeuta responsável pelo Hospital Central de Emergência. E as coisas foram acontecendo, né? Quando teve a pandemia, por exemplo, eu estava nesse hospital. E aí nós tivemos que recrutar vários profissionais e uma demanda maior de outras unidades. E foi ampliando, né? E assim eu fui me aperfeiçoando. Depois eu fiz uma pós-graduação em gestão. E hoje, assim, com o tempo, hoje 7, 8 anos mais ou menos que eu estou nessa responsabilidade, né? Gerindo essas unidades, eu percebo que é fundamental ser um fisioterapeuta responsável nessa parte da gestão em fisioterapia. Porque, por exemplo, alguns benefícios, assim, alguns recursos, né, que nós precisamos ter, alguns materiais específicos da fisioterapia, ou não que outros profissionais possam fazer essa solicitação, mas é muito mais fácil, né, a gente conseguir solicitar materiais específicos da fisioterapia com um profissional que entenda. Porque, na verdade, você fundamenta o seu pedido, né? Exatamente. Então, é sobre isso. É um desafio enorme, graças a Deus hoje, né, desde quando eu entrei para assumir, eu tinha uma equipe de 7 pessoas. No município, hoje, nós temos mais de 40, 45 fisioterapeutas na área hospitalar, onde nós não tínhamos, né? Inclusive, sua amiga Rosana, ela foi uma profissional que ficou muito tempo trabalhando em uma unidade sozinha e a gente tentando batalhar o serviço, essa busca. E, graças a Deus, hoje, nessa unidade, nós temos 15 profissionais trabalhando, né, na área hospitalar. Ainda é um grande desafio, fácil não é, mas, assim,
é extremamente importante ter o fisioterapeuta cada vez mais nessa área de gestão. Você acha que pós... Quer falar, amiga? Pode falar. Não, eu ia perguntar, você está falando, eu estou lembrando de uma pesquisa que eu estava estudando para um determinado caso meu. Tem uma pesquisa que diz que se eu sou mulher e existe um homem que tem a mesma qualificação que eu tenho. Então, por exemplo, eu sou especialista em direito público e em políticas públicas. Certo. Um homem que também é especialista em direito público e políticas públicas, ele vai ganhar 23% a mais do que eu. E esse percentual ele aumenta de acordo com o seu nível de escolaridade. Se você tiver mestrado, também vai aumentar essa diferença. Você percebe isso na prática, que você, por ser mulher, ganha menos do que um homem? Percebo, inclusive reconhecimento. Eu trabalhei numa unidade... até foi uma outra colega mulher que me contou sobre esse assunto, eu não sabia. Eu estava assumindo um serviço, fui convidada, né, pela minha especialidade para trabalhar nessa unidade. E aí, na parte administrativa, né, eu fiquei sabendo, chamei um colega fisioterapeuta para me ajudar, porque eu já estava na gestão do município de Cabo Frio e fui convidada para trabalhar nessa outra unidade, então não dava conta e convidei um amigo para trabalhar comigo. E aí eu fiquei sabendo que me falaram a seguinte frase para essa minha amiga, que eu estava lá porque eu era mulher dele. Ou seja, não é merecimento seu título, era só porque eu era mulher daquela pessoa. Conseguiu subir porque deu para ciclano. Eu estava falando isso hoje, é um absurdo. Exatamente. Você não pode subir porque você é inteligentíssima, maravilhosa, é por causa disso. Aí essa minha amiga falou assim, não, peraí, não, ela não é isso não, não é isso não. Ela tem a titulação, ela foi convidada e falou com ele para ajudar. Entendeu? Eles ficaram quietos e tal, aquele silêncio. Mas infelizmente... Sabe, porque isso é cultural. Na verdade, a gente vive numa sociedade patriarcal. Sim. Dominada pelos homens. E não é nada de feminismo, não. Claro. Como o Jaque falou, com o sovaco cheio de... Não, a gente depila. A gente depila, gente. Mas, assim, questão cultural. Sim. Nós temos uma sociedade machista Sim. e patriarcal, onde nós, mulheres, estamos sempre num nível abaixo, mesmo que a gente estude, que a gente se qualifique, que a gente seja capaz de desenvolver aquela atividade. E isso, na prática, ainda é muito corriqueiro. Muito. Eu trabalho na ambulância e esse dia eu vi de um colega falando que ele não gosta de trabalhar com mulher, porque a mulher não tem força. Eu falei, mas tem inteligência, querido, muito mais do que vocês. Então, a força vem sua, a inteligência vem minha, eu sou a cabeça, eu me posiciono, eu vou falar no 3 e você vai ter que obedecer. Porque a verdade é essa. E a gente tem força. Quem trabalha em ambulância, a gente... Porque não é a força, é muito mais exatamente a técnica. Mas ele falou exatamente isso pra mim, assim, porque eu não gosto porque a mulher é muito cheia de flu-flu, tal. Eu falei, não conheço o tipo de mulher que você tá trabalhando. Até tem, as que tem o flu-fluzinho delas, mas eu também acho que é por conta de preconceito mesmo, gente nojenta. Deixa eu só falar no chat aqui que a gente tem o Milton. Peraí, Milton, que eu vou falar de você, Milton. O Milton, eu acho que o Milton é advogado, não sei, porque primeiro ele falou sobre o divórcio potestativo, que era o que você estava falando, né? Exato. Depois ele deu boa noite. Direto. E depois ele falou, doutora Tatiana, aproveitando, podemos falar de cuidados paliativos? Aproveita que temos uma advogada, que é ela. Vamos lá. Cuidados paliativos na fisioterapia. Bem, Milton... cuidados paliativos, cada vez mais a gente vem falando, né? Inclusive, nos hospitais, a gente vem tendo comissões para formação sobre cuidados paliativos. Inclusive, eu participo, né, do comitê de bioética do hospital e eu participei de um congresso em julho que falou exatamente sobre a questão da paliação de uma forma geral e cada vez mais vem ampliando o meu... conhecimento, não só conhecimento, a percepção sobre o que é paliação. Eu tive uma experiência com um paciente que internou lá com a gente era um paciente que tinha uma doença pulmonar grave, tá? Já em uma fase bem avançada da doença, mas ele vivia em casa com as suas limitações, certo? E ele saturava bem baixo, tá? Inclusive, quando ele chegou no hospital, nós até achamos que aquela saturação não era a correta, trocamos os dispositivos, mas, enfim, era o que ele estava vivendo e sobrevivendo naquele formato. E quando nós começamos todo um trabalho da fisioterapia, com alguns equipamentos com ele,
um dos médicos que trabalha com a gente falou o seguinte: gente, mas vocês vão investir esse paciente, daqui a pouco ele vai para ventilação, ele não vai sair. E eu falei, mas justamente esse paciente, ele precisa, né, ter a melhor qualidade de vida, né, possível, do que a gente conseguir trabalhar com ele, o que é possível manter ele. E assim a gente ficou com esse paciente por quase 3 meses dentro do hospital. Ele realmente não foi para ventilação artificial, porque não tinha evolução para isso, mas ele conseguiu ter o aniversário dele, o neto dele foi visitar, ele tinha uma questão com a família que ele, né, conseguiu fazer as pazes com o familiar. E é isso, né, a gente manter esse paciente com a melhor qualidade de vida possível no que ele tem, né? Então, hoje a gente tem que ter bem esse cuidado sobre o que é cuidado paliativo, o que é cuidado de fim de vida, que às vezes a gente ainda confunde, né, sobre isso. O legal é que deu tempo, né, ali dele se despedir, Sim. dele se arrepender. Sim. Olha como é ser humano, né? Sim. Como você... E realmente, a respeito do paliativo, às vezes eu vejo também, por experiência, não é paliativo. Então, você não investe, na verdade, você está investindo no ser humano e no tempo que ele pode ficar ali ainda. Que eu sei que, às vezes, a família também é difícil pra caramba a família compreender, explicar pra família, olha, a gente vai investir aqui, isso aqui, que é o que eu tenho para investir, né? Às vezes, a família, ela não consegue se desapegar, sabe, amiga? Sim. Do paciente ali. Então, às vezes, até você tem que ser paliativo com a família, tem que ser em doses ali, né? Falando, não, a gente está fazendo o que a gente pode, mas eu acho incrível, eu acho uma coisa, assim, de Deus, uma coisa divina, e sabe? assim, essa experiência de vocês, existe uma probabilidade grande de pessoas, de famílias pedirem que, por exemplo, o paciente assinando um termo, levá-los para casa para os últimos minutos, os últimos dias? Mas 90% da família não quer. Nossa. Não quer, né? Pelo menos eu trabalho na unidade. O que a gente, uma curiosidade, a gente tem que sempre pensar primeiro a escolha do paciente, né? Sim. É o que ele quer para ele, né? Inclusive, numa das primeiras, como é que eu vou dizer? Primeiras educações que nós tivemos sobre paliativismo dentro do hospital, a nossa diretora postou um vídeo que chocou bastante. Ele é até conhecido, esse vídeo, que era de um senhor que ele decidiu não viver mais. Então, ele deixou de se alimentar e ele pediu, ele tinha todo um histórico que foi opção dele, né? E aí ele escreve dizendo que ele não queria ser internado, que ele não queria ser alimentado. E tudo que ele pediu foi justamente o que fizeram ao contrário. Então, ele foi passado sonda e forçaram ele a alimentação. Isso não é considerado eutanásia. E eutanásia aqui, amiga, é crime. Sim, sim. Então, assim, não se faz... Não é isso? Eu tô falando errado? Porque eutanásia aqui é crime e eu preciso... Mas no caso, eutanásia é quando você utiliza algum tipo de medicamento para você morrer, para a pessoa morrer? Não necessariamente. Por exemplo, no caso dele, ele não queria cuidado nenhum. A gente tem eutanásia, tem distanásia, né? E aí, por exemplo, se eu não invisto, no caso, eu não alimento, eu tô matando, porque ele não pode se mexer, nesse caso desse paciente. Na verdade, você não tá, né? Porque, então, por exemplo, um paciente que ele está em fase de fim de vida, uma das coisas, por exemplo, eu vou dizer, isso é muito conflitante, isso gera isso bastante com a equipe, né? Uma das coisas que ele vai perdendo as funções. Por exemplo, um paciente com um quadro de Alzheimer, por exemplo, eu dei um quadro de demência que está na fase terminal. Uma das coisas que ele deixa de ter é sentir fome, mas isso é progressivo, isso é fisiológico. E a família tem essa sensação de que eu não dei comida, eu estou matando. O meu familiar, e não é isso, né? Isso é um processo natural, que isso fala bastante sobre o paliativismo. Que fisiologicamente você conseguiria explicar. Explicar, sim. Eu vou só pedir desculpa pro Milton. Milton, eu tenho um TDAH severo, eu tenho provas, tá? E eu falei que o Milton falou sobre o divórcio, mas não foi ele, foi o Wellington. Ele falou, olha, quem falou sobre o divórcio foi o Wellington, não fui eu. Me desculpa, querido. Mas na minha cabeça, que você vai acostumada, a minha doideira, eu erro nomes.
No meu primeiro programa, eu falava para paciente áudio, para minha entrevistada assim, mas Marta, mas Marta, o nome dela era Verônica. Eu sou dessas. E no final ela falou assim, então, é que meu nome é Verônica. Eu falei, mas por que você não me falou? Escrito na minha frente, tá? Me perdoa, querido, viu? Agora, Isa, tem uma pergunta para você aqui. Como a gente falou sobre feminismo, sobre defender mulheres, né? Doutora Isa, você pode dizer sobre o feminicídio, já que houve recentemente né, que teve uma tentativa que teve grande repercussão. Só pra gente lembrar, eu acredito que ela esteja falando da Rose Rosa, né, conhecida como Rose Fit, que é uma empresária aqui de Cabo Frio, que levou quase 20 facadas do seu esposo. E assim, eu nem essa palavra feminicídio, enquanto você explica, por que ela surgiu se antes nós tínhamos apenas tentativa de homicídio? Na verdade, ela veio por conta seria uma qualificadora, potencializar o homicídio. Então, o feminicídio é um crime que acontece contra uma mulher através de ódio e que por conta do seu gênero. Então, eu estou matando uma mulher porque ela é mulher. Não é porque ela é de um outro partido, não é porque ela chutou meu cachorro, não é porque eu não gosto dela pura e simplesmente, é porque ela é mulher. Então, o feminicídio é uma qualificadora, ela potencializa o homicídio que já é grave. Sim. Então, você aumenta a pena quando essa mulher ela é morta ou tentativa de feminicídio, né, que é praticamente a mesma coisa, né? E aquela mulher, ela está sofrendo esse crime porque ela é mulher, pelo simples fato dela ser mulher. Por isso, feminicídio. Então, nesse caso da Rose Rosa, que na verdade foi uma tentativa, pelo que falam umas línguas, que ele falou, na verdade, né? Ele tentou agredi-la porque ela não quis mais voltar para ele, porque ela estava com uma outra pessoa. Se enquadra como feminicídio? Não necessariamente. Porque você pode ter, por exemplo, esse tipo de situação num casal homoafetivo, de 2 homens. E se o outro homem mata um outro porque não quer que ele se separe, não é feminicídio. O fato é de que, geralmente, esses crimes acontecem porque se submete a uma situação vexatória por ela ser mulher. A gente estava falando agora sobre a questão do patriarcado, né? Sim. É isso, é porque o homem entende que ele é superior à mulher. Então, da mesma forma que ele tentou matá-la porque não queria se separar, poderia, por exemplo, tentar matá-la porque ela não fez comida. Sim. Porque ela tem que fazer comida, porque ela tem que ser mulher dele. Sim. Então, não é porque existe essa... porque ele não queria que ela se separasse, mas porque ele entende que ela era pertencente a ele. Então, por conta disso, ele matou. Comigo tem que ficar. Se não ficar comigo, não fica com ninguém. É mais ou menos isso. Por isso a tentativa. Gente, eu achava que feminicídio vinha da palavra fêmea. Tipo assim, tem homicídio da palavra homem. Vamos meter um feminicídio só pra gente separar, sem brincadeira. E eu acho que 90% das pessoas acham isso. Porque todo ataque contra a mulher, é feminicídio. Não, nem todo. Tanto que me refiro como sim. As mídias relatam, né? O cara igual aquele cara que deu 60 socos na cara da mulher dele. Foi no feminicídio. Elevador. Ali é uma tentativa de feminicídio. Isso, foi. Gente, porque ela era mulher. Tô chocada. Eu ia até perguntar se não tinha criança-cídio, tá vendo? Não tem nada a ver. Porque agora você explicou Sim. que tem a ver ele movido por ódio. Sim, principalmente mas por pelo ódio. Sexo, né? Pela diferença. Sim, o gênero, né? Gênero, gênero mulher. Gênero mulher. Caraca, viu? É Tô impressionante. chocada, gente, com a... tem mais pergunta aqui. Depois você vai perguntar pro Wellington se eu acertei, o Wellington. Colega. Beijo pra você. Ela pergunta, você acha que a fisioterapia teve campo valorizado? Eu ia perguntar isso também, eu acho que ela me imitou. Se você acha que a fisioterapia ficou mais valorizada pós-Covid. Porque eu tinha uma visão que depois do Covid o fisioterapeuta virou um deus. Não? Ou sim? Eu esperava isso. Porque na linha de frente fez uma diferença absurda. Sim, fez até por ser respiratório, né? Sim, fez. Mas depois eu sinceramente não percebi isso, sabe? Eu acho que depois caiu mais no mesmo. Acho que continua tudo da mesma forma. A gente
né, vem batalhando e tudo, mas eu sinceramente achei que a gente teria maior campo, sabe? E eu acho que isso não mudou muito, não, sinceramente. Eu vou fazer uma outra pergunta em relação a isso, falar. então. Que eu tenho gêmeos de 18 anos, né? Aham. E um está fazendo direito agora, mas eu queria que ele fizesse medicina. Aham. Eu não consegui convencê-lo. Mas, assim, se um adolescente que está começando agora a pensar em percorrer uma profissão, você acha interessante a fisioterapia? Esse sim. Qual o campo que você acha que hoje é mais promissor para quem está querendo fazer ou se embrenhar nessa área de fisioterapia? Eu sou professora. Não puxe para o seu lado, né? Eu sou professora, né? Então, assim, gosto, eu sou apaixonada pela minha profissão. Então, acredito que sim. Só que a fisioterapia, comparando com as outras profissões que estão, né, já no mercado há muito tempo, ela ainda precisa percorrer ainda grandes caminhos. É um caminho longo por aí. É um caminho longo por aí. Agora, em relação à especialização, eu vou puxar a sardinha para minha área. Eu sabia que ela ia fazer isso. Sei por que eu perguntei. Porque, por exemplo, a gente consegue trabalhar em mais de uma unidade, sabe? O salário, pensando em valorização sobre o piso, né? A gente consegue desse um pouco maior. Muitas vezes pessoas trabalham ou em clínica e tem que cumprir aquela jornada, né, durante todo o dia. Então, assim, eu acredito que, na minha experiência, por trabalhar em hospital, você consegue ter um pouco mais de facilidade. O que eu vejo hoje aqui, por exemplo, a gente tem um mercado ainda muito bom. A área da pediatria é uma área que está crescendo bastante, né? Profissionais, por exemplo, na neonatologia, a gente, mesmo sendo uma área fechada, a gente ainda tem uma carência de profissionais aqui no município, por exemplo. Então, é uma área que ainda está com bastante... A fisioterapia pélvica, né? Inclusive, eu tenho uma grande amiga... Não. Já falei que é mais em cima, né, Tatiana? Ela cismou Era com isso. só pra gente poder voltar. Só pra descontrair, né? Só em casa não viu, entendeu? Quando a gente falou de Foi nos bastidores, né, amiga? Pélvica, na minha cabeça, era popularismo, mas não tem nada a ver. Sim. E assim, eu acho legal, porque eu tenho certeza que outras pessoas, quando ouvem, também acham, né? Sim. E aí você falou que não, que na verdade é para fortalecer mais a questão de bexiga, região pélvica ali, não é isso? Isso. E, inclusive, a gente está falando da mulher, né? E Sim. essa colega profissional também trabalha com homens. Então, que legal! É bem legal. Então, bem interessante. Então, é uma área que está crescendo bastante, né, na fisioterapia. Então, a em si tem muito ainda a ser explorado. Um caminho ainda, como eu falei, é uma área, é uma profissão nova comparada a outras profissões da área da saúde, mas eu espero de todo o coração que ela ainda alcance grandes caminhos. Porque para você ver, né, realmente, assim, desculpe minha ignorância, mas eu sempre pensei no fisioterapeuta quando meu joelho dá ruim, quando a minha coluna dá ruim. Aí eu vou lá para o centro de fisiatria e vou fazer esses paranauê que vocês fazem aí, né? Sim. Porque realmente, agora estender essa atividade com essa importância toda, sinceramente, eu não sabia. Eu também só descobri a importância do fisioterapeuta quando eu fui trabalhar em CTI. Aí eu descobri que realmente é um profissional ímpar. Ele tem que, até numa parada, para você ter uma ideia, amiga, quando o paciente entra em parada, primeira coisa que a gente grita é: traz o físio. O físio tem que participar, que coisa. pelo menos falando da unidade que eu trabalho. O físio participa em tudo ali, porque na hora que o médico entubar, ele vai ter que estar ali para fazer, né? E vem e ajuda a gente e super especializado naquilo dali. Sim. Porque eu falo, falando da máquina, que ela fica pi, 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 aí passa o físio e fala: tá brigando com o tubo, aí vai lá e fala com o médico o que tem que fazer. Então, eu também tinha uma visão de que eles faziam, também quebrou o braço, aquela fisioterapia. Mas ainda tem o fisioterapeuta que trabalha na área da estética também, não tem? Então, isso que eu ia falar. Nós temos várias especialidades, né, no nosso conselho. Fisioterapeuta em trauma e ortopedia, neurologia, saúde da criança, da mulher, do homem, idoso, acupuntura, tem muitas especialidades, sabe? Então, assim, trabalha em várias áreas, né? E
E a terapia intensiva, né? Particularmente. Ela puxando de novo a sardinha para ela, né? Tem essa questão que o profissional, o fisioterapeuta dentro de uma unidade de terapia intensiva, ele em muitas frentes ele se torna o profissional de primeira escolha, né? Mas desculpa. Não, pode falar. Mas a proporção de uma enfermeira, por exemplo, como a Jaque, e uma fisioterapeuta é a mesma? Ou tem que ter mais enfermeira? Não, porque... mas lá é 1:10. Você tem 1:10, assim como um fisioterapeuta para 10 também, Na né? sua legislação é 1:10? 1:10. Na fisioterapia é 1:10. Mas hoje, por exemplo, inclusive lá no hospital que eu trabalho, no Ezio Cordeiro, nós trabalhamos com 3 fisioterapeutas numa UTI com 10 leitos. A gente tem um plantonista 24 horas, a gente tem um fisioterapeuta que trabalha 12 horas, né? Na verdade, divide entre CTI e a clínica médica, e um diarista, mais a nossa rotina. E por que a gente conseguiu isso? Justamente pelo trabalho, né, que foi desempenhado, nós conseguimos levar para a direção, porque no formato era esse, de um fisioterapeuta para 24 horas, para 10 leitos, e à medida que a gente foi trabalhando, foi gerenciando, fazendo protocolos, vendo quantidade de atendimento e resposta dos nossos pacientes, olha, a gente precisa de mais um, porque esse não é suficiente para a gente conseguir fazer um bom trabalho. E assim nós conseguimos agregar, né, ter 3 fisioterapeutas dentro da UTI. Ou seja, então imagina 10 tubos. Exatamente. Né? Exatamente. A gente chama 10 tubos, né? Mas 10 pacientes entubados. Sim. Né? É muito difícil trabalhar, né? Às vezes, quando a gente entra no CTI, a gente vê 6, 7 pacientes no tubo. Dá muito trabalho, né? Nossa. Então, às vezes que eu fui no hospital, eu não era só enfermeira, era fisioterapeuta. Não, você vê fisioterapeuta também. E trabalha Sério? Não, dependendo do fisioterapeuta, trabalha pra caramba. O intensivista trabalha muito. Já vou avisar logo pro José, ele escolheu direito, que o intensivista trabalha muito. Vamos voltar pro Instagram só porque o Milton falou. Uma satisfação ouvir suas explicações, doutora. Parabéns para vocês pelo bate-papo agradável e esclarecedor. Você só não falou quais doutoras, né? Mas tudo bem, eu vou falar que somos nós 3, só para você saber, tá? A importância da fisioterapia no trauma. A gente havia também comentado sobre isso, né? Sim. Que quando entra um paciente ali, o fisioterapeuta também corre para poder... Eu falei até o exemplo da minha amiga Rosana Silvestre, que quando entra uma criança lá em Búzios, né? E essa criança, ela corre, ela é a primeira a correr, alguém grita, chama a Rosana. Às vezes a Rosana está em outro setor, porque ela não trabalha no trauma especificamente, né? Às vezes ela trabalha na clínica médica, tal. E ela é tão bem vista, tão solicitada por conta de ser criança, que corre com ela e ela sai correndo com tudo na mão, igual uma doida no meio do corredor. Você vê que é por amor, você vê que aquilo ali é feito por amor. Então, o fisioterapeuta em urgência e emergência já existe, né? Já tem essa especialização, mas a gente ainda não tem obrigatoriedade de ter o fisioterapeuta dentro da urgência e emergência. Nossa. Então, acontece isso que você falou da Rosana. Ela não é do setor, né? Mas, se Deus quiser, né? A gente está batalhando para isso e em breve nós teremos um profissional fisioterapeuta, né, em cada unidade, né? Porque, por exemplo, nós temos hoje aqui nas UPAs uma equipe de fisioterapia, mas não são todas as UPAs que têm a equipe da fisioterapia nas unidades. Então, mas aí fica a responsabilidade do gestor decidir? Então, por exemplo, o secretário de saúde que vai decidir se vão ter 5 em urgência e emergência, 3. A gente ainda não tem isso regulamentado. E aí fica a cargo político, né? O secretário que vai escolher, porque é uma decisão política, né? Se fosse técnica, por conta até da própria legislação que vocês têm, que tem que ter 1:10. Na terapia intensiva, sim. Não teria que ser uma questão de escolha, se eu vou fazer ou não. É um fisioterapeuta para 30 pacientes de clínica médica. Eu estou errada? Porque tem hospital que é um fisioterapeuta. O hospital está errado, né? O hospital está errado, mas falando da realidade. Exatamente. Ele a gente tem que ainda precisa... em todos os leitos. Entendeu? Todos os leitos. Aí eu vejo lá que no leito, né, o paciente tem que soprar, porque é respiratório. No outro leito, coloca-se um aparelho no pé. Eu tenho uma amiga, a doutora Robéria, vou mandar um beijo pra ela, que eu amo, né, trabalha no São José Operário, doutora Robéria. Esses dias eu tava com os meus alunos lá fazendo fisioterapia, e ela tava com o aparelhinho dela lá na mão, passando de paciente, aí ela fazia asepsia no paciente, mudava pro outro, e o outro mandava soprar. E você via, né,
esse trabalho incrível também de clínica médica também, e era bastante paciente. Bastante. Não sei quantas fisioterapeutas joguei que já tinham, que eu não posso, né? Mas sei que ela estava lá ralando bastante, trabalhando bastante com muitos pacientes. Então, na fisioterapia, tem algum problema, assim, de ego com o médico? Vou falar assim, porque tem médico que não respeita muito enfermeiro. Vou ser bem sincera, acha que enfermeiro tem até que tirar xerox. A gente tem vários casos do médico virar para o enfermeiro e falar assim, tira o xerox disso aqui para mim. Eu não tiro. Eu falo, não, tô ocupada, não posso. Se eu estiver mexendo no celular, eu falo até que tô fazendo um relatório no celular. Não faço. Não pelo não favor, amiga, mas porque às vezes ela vai lá como fisioterapeuta e ela fala, olha, precisa baixar o O2, porque, né, o paciente já é um paciente que já está bem acometido, não adianta afogar o paciente de oxigênio, me corrija se eu estiver errada, e o médico ele querer fazer uma outra coisa e passar por cima do fisioterapeuta? Eu não vou dizer para você que eu nunca passei por isso, com certeza, já passei, né? Principalmente no início da minha formação. Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, eu era uma única fisioterapeuta para uma equipe inteira de uma unidade. E aí eu tinha um lugar pequenininho, era uma mesa tipo essa que nós estamos aqui, e eu fui tentar evoluir, e a equipe falou que eu ali com uma folha de papel, num pedacinho, eu estava atrapalhando o espaço. Porque, na verdade, o fisioterapeuta, como eu falei, eu já tenho 24 anos de formação, sempre trabalhei em terapia intensiva, então foram muitos desafios, né? Inclusive, entrar nessa unidade. Muitas profissionais não conheciam o serviço da fisioterapia. Então, já tive vários dilemas, né? Mas conflitos. Você acha que é por conta de uma posição sua? Ou seja, o profissional ele tem que se impor? Eu acho. Porque, às vezes, até é uma falta de postura do próprio profissional. Né? Eu não tenho nenhuma dificuldade em relação a isso. Mas, claro, que eu sempre falo com meus colegas, inclusive, sempre com posicionamento, embasamento. Né? Por exemplo, tem uma atribuição específica do fisioterapeuta, que é o uso da ventilação não invasiva, por exemplo. E, muitas vezes, a gente tem critérios clínicos que a gente tem que seguir, né? Para que esse paciente, até que momento ele possa fazer a utilização dessa interface. E se, por exemplo, o fisioterapeuta falar assim, olha, não está mais resolvendo esse mecanismo, o médico profissional precisa entubar o paciente, certo? Então, em alguns cenários, pode ser aquela questão de, então vamos tentar mais um pouco. Por quê? Porque às vezes ele quer postergar o atendimento ou quer usar um argumento para outra coisa. E você, tecnicamente, tem que se embasar. Falar, olha, eu posso até isso aqui, o paciente está respondendo dessa forma, porque eu sei, né, que clinicamente, se eu ficar aumentando esse tempo, eu posso também prejudicar se uma vez que eu não estiver respondendo. Sim. Entende? Então, assim, tem essa questão, né, até porque é um profissional que está ali nesse cenário, né, da unidade, bem mais novo do que as outras categorias. Mas o que eu sempre falo com todos os meus colegas, inclusive aqui, é importante, antes de qualquer outro profissional saber qual é a sua atuação, você precisa saber. E posicionamento, né? Se posicionar. Então, você tem que saber primeiro qual é o seu papel dentro da unidade. Porque se você não sabe qual é o seu papel, você vai tirar xerox. Sim. Certo? Então, você não faz porque você sabe que... não é porque você não quer fazer, né? É porque você, na verdade, sabe a sua função, sabe qual é o seu papel dentro daquela unidade, e não é simplesmente ser uma secretária, né? Eu ia falar essa palavra, auxiliar daquele profissional, porque ele também pode tirar uma xerox se ele quiser. Claro, no momento que ele levantou e andou, tira para mim, ela tirava na copiadora, gente. Exatamente. Né? Eu não digo que seja nem por conta de ego, não custa nada. Uai, se não custa para mim, não custa para você. Entendeu? Lógico, tá fazendo um atendimento urgente, tá ali, precisa, vou ajudar. Agora a pessoa levanta e fala, não rola. Vamos lá, o Milton fala aqui, Milton da Silva, para acertar o nome dele, porque ele já brigou aqui, que ele fala que eu troco ele pelo Wellington o tempo inteiro. Ele tá no chat brigando, falando pra mim, francamente. Querido, não é por mal, querido. Eu acho que a idade tá chegando, tá? Mas ele fala, deixa eu até falar que vai ser ele mesmo.
Me perdi. Não, aqui, ó. Falando em mulher, não podemos esquecer do CTI para as puérperas. Importantíssimo. E ele também fala, o intensivista trabalha em neonatologia pediátrica, tá? Falei Milton 3 vezes, viu? Não leva, eu tenho uma advogada aqui, não leva pro coração, tá? Não me processe. E, amiga, na sua profissão é assim também? Juízes também. Eu vi um vídeo. Olha, eu vi um vídeo sensacional de um juiz falando alguma coisa com o advogado, e o advogado fala assim: não, mas eu não terminei. O juiz só terminou assim: não, eu não terminei. E aí ele bate de frente com o juiz e ele fala: não, meritíssimo, eu vou falar porque é um direito meu. Aí ele começa a tirar a lei de tudo quanto é lugar e o juiz tem que ouvi-lo. Acontece do juiz não querer te ouvir? Demais. Não quero ouvir isso, não. Demais da conta. E no código de ética que a gente tem, diz que promotor de justiça, o advogado, o juiz, eles estão no mesmo nível. Então, não tem hierarquia. É óbvio que existe a questão da educação. Se você está numa audiência onde quem está na presidência dela é um juiz, ele é o presidente. Mas isso não significa que ele tem que ser descortês ou que ele tem que tratar de forma que não seja educada, né? Mas isso acontece demais, mas muito da conta. Ixi, é porque acha que é Deus, né? É o mesmo... Não. Porque o juiz acha que é Deus. O desembargador tem certeza. E sendo mulher, nesse caso? Olha, por incrível que pareça, também tem. E o pior, né? Como eu falei, eu trabalho com mulheres. E às vezes tem decisões de mulheres que parece que é decisão de homem. É mesmo. Que você coloca exatamente os problemas, o porquê que a mulher está passando, o porquê que ela precisa de uma pensão, o porquê que ela precisa de uma medida protetiva. E simplesmente a juíza nega. Mulher. Eu sempre achei que juíza mulher protegia mulher. Não necessariamente. Gente, o mundo tá muito diferente do que eu acho. Exato. Eu vou ter que sair da minha caixa, definitivamente. É difícil. Tem mais uma pergunta, doutora Tatiana, porque sempre pedem, porque... Deixa eu botar na cara, né, Milton? Para poder enxergar. Não é do Milton, é da Robéria. Mas, doutora Tatiana, por que a maioria dos médicos são apaixonados pelo VNI e sempre pedem antes do profissional ver a semiologia do paciente e determinar o protocolo? Agora traduz. Peraí. Não, traduz, porque eu não entendi nada. Tá, eu vou explicar. VNI é uma técnica, tá? Chamada... Existe a ventilação mecânica. A ventilação mecânica é a ventilação que a pessoa não consegue fazer essa respiração, sim, como a gente está fazendo aqui. Então, ele precisa de um suporte, de um auxílio. Então, existe a ventilação mecânica invasiva, que é o equipamento que ela falou do cunhado dela, né? E existe uma interface antes desse processo, quando a pessoa ainda consegue melhorar o oxigênio, a falta de ar, que é uma máscara que é chamada ventilação não invasiva. Então, VNI é por conta de ventilação não invasiva. Repete para mim, por que utilizar... Por que o médico pede primeiro o VNI? É uma máscara full face, né? Por que ele pede primeiro o VNI para depois ele ir pro tubo, de repente? Porque é mais fácil. É mentira, não foi eu que respondi isso, não. Não, então, na verdade, assim, primeiramente, a gente tem que tentar esse recurso em algumas situações, né? Antes de invadir o paciente. Então, algumas condições, por exemplo, um paciente que tem uma doença pulmonar grave, ele chegou com falta de ar. É recomendado a gente tentar primeiro fazer essa ventilação antes de partir por um procedimento mais invasivo. Porém, eu acho, agora eu entendi o que ela me perguntou. Existe esse meio do caminho, sabe? A gente não pode trabalhar... o paciente precisa fazer essa máscara, mas até que momento ele pode fazer essa máscara? Então, a gente tem que avaliar clinicamente esse paciente, quais são as condições que ele tem, se ele está apresentando melhora, se essa máscara está sendo adequada para ele, se ele está tendo uma boa resposta. Se ele estiver melhorando clinicamente, com uma saturação boa, melhorando a respiração dele, o nível de consciência dele for melhorando, isso é recomendado manter. Mas se não, eu coloquei essa máscara e eu vi que o meu paciente está piorando, ele está mais agitado, ele não está acordando, ele está com o oxigênio caindo. Então, nesse momento, o fisioterapeuta, olha, não está sendo... esse mecanismo não está tendo resposta. Então, com isso, a gente deve parar aqui e partir para o ponto da ventilação mecânica invasiva.
E quem entendeu? decide isso é o fisioterapeuta. Isso cabe ao fisioterapeuta. Cabe ao fisioterapeuta dizer até que ponto ele vai fazer a máscara ou não. Cabe Mas a ele. então pode ser direto o invasivo? Pode. Quando você chega assim, Pode. bem, não tem como colocar máscara, vai direto pro Exatamente, invasivo. pode, direto pro O invasivo. meu cunhado foi direto, né? É. Ele já chegou, e aí a enfermeira que estava atendendo, uma querida, Vivian, maravilhosa, incrível, ela falou com a doutora, a gente precisa entubar agora. E ela é tão maravilhosa que ela falou, traz tudo que eu te ajudo. Não que a doutora não soubesse, né? Mas ela estava tão empenhada Sim. a tratar aquilo dali, a médica talvez tenha titubeado um pouco, que ela falou, não, traz tudo que a gente precisa fazer agora. Fizeram e depois é que o físio chegou, porque o físio não estava no trauma, justamente porque não tem, estava em outra unidade, mas foi imediatamente, foi solícito, chegou lá e atendeu, tá? Robéria, fala Jaque, doutora Jaque Barros, que linda. Eu te amo muito, eu te amo mais, tá? Quando eu ficar rica, eu vou te contratar para ser minha fisioterapeuta, para respirar comigo, porque às vezes eu fico tensa, eu não respiro bem não, e fisioterapeuta ensina a respirar também. Sim. A Andréia Lopes, como é bom ouvir grandes profissionais como vocês. Ah, muito obrigada, Andréia, você é uma queridona. E o Milton, ele falou assim, não, o Milton não, o Wellington. Ô, Milton, eu acho que alguma coisa está acontecendo aqui dentro de mim, Milton. Vamos nos conhecer pessoalmente? Eu sou uma pessoa legal, eu não erro tanto. Mas o Wellington falou que faltou o S, tá? 3 doutoras, muito bom ouvir vocês. E, meninas, acreditem, vocês não vão acreditar, mas alguém gritou dentro do meu ouvido aqui que eu uso um ponto eletrônico, tá, gente? Dizendo que o programa acabou. Tem uma hora. Gente, mas a gente tá acabou de começar. Como não, assim? Eu acho que, na verdade, o podcast ele tinha que durar mais tempo. Concordo. Principalmente quando é muita mulher inteligente junta, não entendeu? Porque eu tinha tantas perguntas na minha cabeça ainda, eu tinha que falar tanta coisa com vocês duas, que de repente a gente vai ter que fazer o número 2. Eu e Isa vamos fazer o número 10, né? Porque, gente, a partir de agora, a doutora Isaura Colodete ou Isa Colodete, como vocês quiserem, né? Ela agora participa do Pod em Pauta. Ela agora é uma das apresentadoras do Pod em Pauta. Então, a partir de hoje, eu não faço mais isso sozinha, eu tenho uma cúmplice. Eu tenho uma pá, entendeu? Ela tem um álibi e, graças a Deus, ela é uma excelente advogada. E, Isa, eu tô extremamente feliz, sabe? Por você ter entrado nessa loucura junto comigo, né? Você sabe que ficar, assim, participar de podcast pode parecer uma coisa fácil, mas não é. A gente tem que ficar atrás de entrevistados, aí a gente consegue uma pessoa maravilhosa, igual a Tati veio aqui, e aí às vezes a pessoa não vem, e a gente tem que ter um plano B, e vocês não têm noção, a gente arranca os cabelos, e tem gente que fala mal da gente, tem gente que fala que eu erro o nome, é a falta de respeito. Isso é um absurdo, gente. Falar que eu erro o nome. É uma injustiça isso, por isso que eu sou advogada, eu vou te defender, amiga. E seja bem-vinda, amiga. Estou extremamente feliz mesmo. Eu acho que vai ser um ganho pra gente. Tati, obrigada. Imagina, fiquei muito feliz. Muito bom ter alguém como você com um currículo enorme. Principalmente sendo mulher, não que eu puxe saco de mulher, mas olha só, a gente tem que trabalhar em casa, trabalhar fora de casa, a gente tem filho, a gente tem que sustentar. A gente ainda tem que ficar arrumada, gente. E magra. E magra. Não, a pior parte é ficar magra, ainda gente. Tem isso. Não. Como conseguir? Extremamente feliz, viu? Gratidão por você ter obrigada. vindo. Pode mandar um beijo pra todo mundo, pode falar o que você quiser pra gente poder finalizar e depois a Isa finaliza também. Bem, eu gostaria de agradecer. Confesso que eu fiquei assim 1 hora, passou muito rápido, muito gostoso, adorei. Pode me convidar outras vezes. Eu acho que agora, sugestão, falar sobre mulher, né, assim, novamente, essa questão do corre-corre, da necessidade da gente ser perfeita o tempo todo. E sucesso para vocês. Gostaria de mandar um beijo para toda a minha equipe, que eu amo demais. E dizer que, assim, eles são maravilhosos, fazem um trabalho excelente. Dar um beijo pro meu marido, para minha filha, que se não fossem eles, né, eu não estaria aqui, porque a gente precisa desse alicerce. Que fofo. Né? E pode contar comigo. Assim, sucesso demais para vocês. Essa parceria já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Gratidão, minha querida. E você, amiga? Fala aí. Bem, o que eu posso dizer, Jaque Barros? Você é Tudo minha que você irmã fala é bonito. de alma. Você sabe da nossa cumplicidade. Você está muito além de uma amiga, uma irmã querida.
A gente está sempre junto para tudo. Inclusive, se a coisa piorar, né? Aí cada um em seu, eu atiro, ela enterra, essas coisas. Não, tô brincando, gente. Mas, assim, muito feliz, né, de ter recebido esse convite. Obviamente, estava esperando, gente, isso acontecer, né? Mas eu tô muito feliz e vai ser um sucesso, como já é. Olha, sinto até vontade de chorar, que eu sou emocionada. Para, Além de muito... tudo, eu sou emocionada, tá, gente? Mas o meu sonho era ter uma melhor amiga advogada. Porque, sei lá, se de repente eu precisar cometer algum crime... Entendeu? E pelo menos ela tem uma amiga enfermeira. Pensa não, como é que a gente eu já utilizei seus serviços, lembra? Pois é, amiga. Eu tô aqui pra isso. Eu tô precisando utilizar os seus. Né? Porque meu próximo, eu já tô logo avisando. Eu acho bom. Porque eu vou processar sem me trair. Ainda mais agora que eu sei que tem jurisprudência. Aprendi essa palavra, gente. Vamos fazer um pacto pré-nupcial. Pra você que ficou aí com a gente, gratidão. O pessoal que participou lá no Instagram, Milton, desculpa ter trocado seu nome de coração, viu? É da minha cabeça doida, mas eu vou praticar isso, viu, querido? Ele botou aqui, parabéns pra vocês. Obrigada. Pra todo mundo que tá aí, Karine, Robéria, o Wellington, Andréia, tem mais gente lá em cima. Marta Colodete. Esse sobrenome é muito bonito, viu, Marta? Irmã linda e maravilhosa. Irmã, te amo, beijo. Lindíssima ela mesmo, é linda. Viu? Só que ela é mais velha do que eu, 2 anos. Entendedores entenderão, né, Marta? Alexandra tá lá também, gratidão, viu? A Alexandra falou melhor companhia. Acho que a Alexandra é sua amiga. Ana Luísa, obrigada. Meire, todo mundo que ficou com a gente, viu? Gratidão e vocês também. E tá bom, Orton, para de gritar, porque eu não sou surda, não existe fisioterapia do ouvido, tá? Se eu perder o meu ouvido, eu não consigo mais falar. Beijo, gente!